2 Coríntios, capítulo 9 e 7. A palavra do Senhor nos diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Só até aí. Essa palavra, muitas vezes, a gente não entende os propósitos de Deus nas nossas vidas, né? E essa palavra, muitas vezes, eu ouvia vários ministrantes, né? Vários pastores, presbíteros, bispos, apóstolos, ministrando essa palavra. E eu falava assim: Senhor, o que é contribuir com alegria? O que é contribuir com aquilo que é proposto no nosso coração? Eu não sei vocês, mas o que eu proponho no meu coração é tão grandioso diante de Deus. Eu tenho tanto desejo de ser colaboradora da obra de Deus, ser supridora da obra, não só aqui, mas em todos os lugares, né? Foi na segunda, nós tivemos aqui o culto de mulheres guerreiras, e eu falei a respeito de você semear, de como é importante nós semearmos na obra de Deus e contribuir para o reino crescer. E muitas pessoas olham para nós e falam: nossa, mas eles trabalham, né? Eles não vivem da obra, e estão fazendo a obra de Deus e não têm interesse no que é o dinheiro. Amados, há um tempo atrás, quando nós inauguramos a igreja, várias pessoas perguntaram para alguns amigos nossos por que nós abrimos o ministério. Falaram: eles estão montando uma empresa. Eles estão montando porque eles estão querendo ganhar dinheiro. Amados, nunca. Não foi com essa intenção. Garanto para vocês. Eu vou falar qual foi a real intenção do nosso coração, para vocês entenderem. Nós temos um chamado para cuidar de almas, cuidar de vidas. Ensinar, cuidar de almas, cuidar das pessoas, visitar, amparar, orar pelos enfermos, ministrar a palavra, pregar o evangelho aos 4 cantos desse mundo. Só que muitas vezes nós somos incompreendidos. Não tínhamos espaço. Porque de onde nós viemos, não podia sair da igreja para ir pregar em outros locais. Nós tínhamos que ficar apenas ali, junto com aquele povo, naquela situação. Aí eu falava assim: meu Deus, o Senhor deu um chamado pastoral. Como que é isso? Ser pastor que não tem ovelhas. Já ouvi isso. É difícil, né? Ser pastor que não tem ovelha. Como que você vai ser um pastor que você não tem ovelha? Aí eu falava assim: meu Deus, eu cuido das equipes, eu cuido dos oficiais, eu tenho meu grupo que eu discipulo de mulheres. Mas chegou um momento nas nossas vidas, na minha vida propriamente dita, que até isso me foi tirado. Até isso. Até cuidar das crianças, até cuidar das mulheres, até cuidar dos jovens. E eu falava assim: meu Deus, por que eu não tenho esse chamado? O Senhor falou: você tem, só que o homem está te parando. E aí o apóstolo Douglas, muito indignado com tudo isso, viu que não tinha espaço. Nos deram um culto de portas abertas. Um culto onde nós
íamos e, infelizmente, os oficiais da igreja só queriam ir no culto que o bispo pregava. E aí, era difícil, né? Aí o que começou a acontecer? O apóstolo virou e falou o seguinte: se você quer ficar aí, você fica, porque eu estou fora. Eu quero fazer a obra. Eu vou fazer uma célula. Eu vou fazer um núcleo. E aí nós começamos o trabalho na Missão Apostólica Church. Na época, no início, éramos nós e os nossos sobrinhos. Era lotado de adolescentes. Porque os nossos sobrinhos vinham, eram adolescentes e traziam outros adolescentes. Sabe? Eles vinham, eles eram adolescentes e traziam outros adolescentes. Então aqui lotava de adolescente. Mas adolescente vira adulto, né? E os meus sobrinhos mudaram de cidade. A minha sogra mudou de cidade. Ai, eu respirando. E aí, o que aconteceu? Eu falei, e agora? Aí o apóstolo falou assim: eu vou registrar essa igreja. Eu falei para ele, mas com que dinheiro? Porque todos os contadores da terra, todos os advogados da terra estavam cobrando uma fortuna. Aí perguntavam para nós: por que vocês estão abrindo igreja e querem registrar? Porque nós não queremos confusão com prefeitura. Nós não queremos confusão com o homem. Nós queremos agradar a Deus e não abrir uma igreja tabajara. Uma igreja apenas colocar uma placa, um nome e fazer culto. Não. Nós vamos registrar para poder ter autoridade no mundo espiritual. E tudo nesta terra tem dinheiro. Quando eu falo para vocês o que está escrito aqui na Bíblia, cada um contribua com o que você... Coloca para mim. Não precisa. Deixa eu voltar aqui. Quando a palavra do Senhor... É que eu vi ele mexendo lá, achei que ele tinha colocado. Só falar, diga. 2 Coríntios 9:7. Quando nós falamos aqui, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Quando a Bíblia fala, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento. Você não tem que ofertar triste ao Senhor. Você tem que ofertar alegre. Porque lá na África, quando é o momento da oferta, as pessoas vão pulando, vão louvando a Deus, vão glorificando a Deus para entregar o melhor deles. Às vezes o melhor deles não é o nosso melhor de hoje, mas às vezes o melhor deles são poucas coisas, mas o Senhor não olha a quantidade, o Senhor olha o coração, olha a sinceridade, olha a disposição, olha a dedicação a Deus. É para isso que nós ministramos. Tanto eu quanto o apóstolo não precisamos de dinheiro. Mas para fazer a obra, para ensinar as pessoas a entenderem o que é dízimo e o que é oferta, nós ministramos oferta sim. E tudo que entra aqui nós utilizamos para o reino. É copo descartável, é um Uber para pagar para alguém que vem para o culto, por exemplo, um pregador, a nossa pastora, alguém que necessita, às vezes um medicamento para alguém que às vezes a pessoa está precisando, uma pessoa precisou de medicamento essa semana, nós ajudamos. Porque a obra de Deus é assim, nós ajudamos porque tinha dinheiro no caixa. Mas quando não tenho dinheiro no caixa, eu entro na lista de transmissão sim, e ministro e falo, irmãos, estamos precisando levantar algo para comprar o medicamento de alguém. Coloca a receita e mostra para que é feito. Não é apenas um valor, mas mostra a receita para poder ser comprada a medicação. Quando nós compramos as cestas básicas
para entregar para as pessoas. Faz tempo que nós não compramos, porque realmente as coisas estão muito caras e não tem entrado tanto recurso assim na obra. Uma cesta básica média, mais ou menos, custa R$100. Às vezes aqui de oferta, eu falo o valor porque eu não tenho vergonha. Às vezes de oferta entra R$5. Às vezes de oferta entra R$20. Só que nesses 5, nesses 20, nos 30, nos 50, quando nós vamos ver, nós juntamos um valor para poder ter no caixa. E quando há uma necessidade de alguém, como houve essa semana, de uma medicação, nós suprimos a necessidade. Não adianta pessoas que muitas vezes mandam para nós mensagem no Facebook: eu preciso de fralda para o meu filho. Minha querida, meu querido, você precisa de fralda? Coloca a fralda de pano, porque eu usei muita fralda de pano para minha filha. E lave. Porque infelizmente, né, às vezes as pessoas querem fralda. Ah, meu filho está sem fralda. E você não tem fralda de pano? Então aprenda a ter. Fralda descartável para quem não tem dinheiro é apenas para sair para levar no médico. E muitas vezes eu levei a minha filha no médico com calça plástica e fralda de pano. Ai, mas você passou por isso? Passei. Não tenho vergonha de falar. Às vezes as pessoas acham que é assim, que é desse jeito. Aí vem lá uma pessoa lá do outro país. Ai, ajuda a obra social aqui. Amados, o Brasil tem tanto lugar para fazer obra social. Em Guarulhos mesmo, nós temos tanta obra social para fazer aqui. Com crianças, com necessidades, com situações. Por isso que nós ministramos oferta. Ah, é uma igreja missionária. É uma igreja missionária. Mas é uma igreja missionária que depende de recursos também, de doações. Porque o meu salário do meu marido é para nós mantermos a nossa vida. Para não precisarmos do dinheiro da obra. E quando nós falamos, cada um contribua com aquilo com alegria. Não com necessidade, não com tristeza, não com angústia. Ai, mas eu vou entregar. Ai, vai faltar. Não, amados, não vai faltar. O Senhor vai prover para a sua vida. Se você fizer um voto na sua vida, não tarde em cumpri-lo. Porque eu nunca fui uma pessoa que fiz voto e deixei de cumprir. Não. Eu sempre cumpri. Eu tenho memoriais no altar do Senhor de dízimos e de ofertas. Ai, pode me metralhar, pode falar o que for na rede social. Eu não ligo, mas eu ligo porque eu estou ministrando que quando nós abençoamos o órfão, a viúva, o necessitado, o Senhor atende às nossas necessidades. Aquele que atender ao clamor do órfão e da viúva, o Senhor atenderá ao seu clamor. Não é bem nessa ordem ao versículo. Eu não sou boa de decorar versículo, mas é isso que a Bíblia diz. No sentido que a Bíblia diz é esse. Quando nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, o Senhor honra. Ah, mas você é apóstolo, a apóstola tem dinheiro. Oh, mas quem dera. Eu ia fazer tanta obra social nessa terra. Quem dera. Olhe pela minha prosperidade, para que eu tenha. Agora, tem pessoas que viram e falam: ah, enricou. Não, não enriquei. Graças a Deus, eu tenho cara de rica, mas eu não sou rica. Eu sou próspera. Porque assim como é próspera a minha alma, resplandece no meu rosto. Eu não sou uma pessoa que aceito olhar a uma situação e falar: eu vou aceitar. Não, não vou aceitar. Eu não posso aceitar ver o meu irmão padecer de necessidade e eu não fazer nada. Eu não posso passar no centro de Guarulhos e ver uma criança que fala para mim assim: tia, ainda bem que vocês entregaram comida de dia, porque nós só comemos à noite. Porque de dia ninguém traz comida para nós. É difícil, mas
É claro que tem o bom prato lá que custa R$1, sim. Mas vocês sabem se ela tem R$1 para ir lá no bom prato comer? Às vezes não. Porque já aconteceu na minha vida de eu não ter R$1. Já aconteceu na minha vida de eu não ter 10 centavos. Mas às vezes nós enxergamos e vemos que o Senhor nos prospera, nos abençoa. Hoje eu posso pegar R$20 e ir lá comprar 20 marmitas de dia e entregar para aquelas pessoas. Ou 20 tickets do Bom Prato e entregar para ela, Tom. Hoje eu posso fazer isso. Mas muitas vezes eu precisei arrecadar tomate, cebola, as coisas na feira, carregar sozinha, porque não tinha um oficial da igreja que pudesse me ajudar a carregar. Meu marido trabalhava, era eu e uma senhorinha bem velhinha que íamos na feira com a nossa cara pedir um pouquinho de cebola, um pouquinho de tomate, um pouquinho de batatas, cenoura e etc. para fazer o sopão. Para, sabe, acontecer o quê? Depois de 20 anos, a pessoa nos encontrar e falar: vocês entregaram a melhor sopa da minha vida. A minha vida foi restaurada, não pela sopa, mas pela palavra que vocês entregaram para a minha vida naquela noite. Eu quase que eu caí de costa. Eu fazendo caminhada no Bosque Maia. Uma moça para eu e o apóstolo: eu conheço vocês. Eu falei: eita, da onde? Ela falou: vocês foram na comunidade que estava pegando fogo, levantaram a mão para o céu, oraram, repreenderam o fogo não queimou o nosso barraco, e ainda levaram comida para a minha família. Como eu vou esquecer alguém que um dia fez isso? Eu falei: nossa, eu não lembrava, mas a pessoa lembrou. Agora eu vou olhar e vou falar assim: não, mas eu não vou fazer a obra mais. Eu não vou fazer porque o homem parou. Não, eu vou continuar fazendo. O homem limitou, mas Deus não limita. Por isso eu te convido hoje a pegar seu envelope e entregar a sua oferta. Pastora, você pega os envelopes lá para a gente orar. Em nome de Jesus, eu convido você. Vamos orar pelos envelopes. Vamos orar por você que está aí assistindo. Nós temos a nossa chave Pix. É 712.gmail.com. Se você deseja entregar, fazer uma transferência bancária, eu não tenho Pix. Amados, esse negócio de não ter Pix está difícil hoje em dia, né? Porque até minha sobrinha que tem 6 anos tem Pix. Até meu sobrinho que tem 1 aninho tem Pix. Os dois têm uma conta poupança que eles têm Pix. Até espantamos que nós vamos enviar um recurso, aí vamos lá vir Pix. Eu falei: Helena, eu falei, ele: nossa, amor, acho que eu mandei errado. Eu fiz: não, Helena. Ele: nossa, ela tem Pix? Tem. Até minha sobrinha de 6 anos tem Pix. Então, amados, hoje é difícil as pessoas não terem Pix, mas tem conta. Ah, não tenho conta. Vem aqui, pega o avião, pega a carroça, pega o ônibus, pega alguma coisa. Vem aqui na Missão Apostólica Church, pega o Uber, pega o motor Uber, dá um jeito, vem aqui entregar sua oferta. Amém? Levanta seu envelope para o céu. Se você está aí do outro lado entregando, coloca a mão no seu coração e deposita aí na nossa chave Pix. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada pessoa que entregou, Senhor, que está entregando essas ofertas. Prospera, abençoa os dizimistas, abençoa os ofertantes, prospera 30, 60 e 100 por 1. Cada oferta, Pai, em nome de Jesus, eu creio no milagre, eu creio na prosperidade. Pai, levanta supridores para esta obra, Pai.
levanta os empresários, levanta os ajudadores, levanta colunas que sustentem essa obra, para que nós possamos continuar fazendo essas obras sociais, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque eu sei que Tu és conosco, em nome de Jesus. Amém. Aplaudam o Senhor, cada um contribua com alegria. Amém. Amados, eu vou passar aqui a palavra para o apóstolo Douglas. Amém. Glória a Deus, amém? Paz do Senhor a todos, boa noite. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso, amém? E hoje eu tenho uma palavra que o Espírito Santo me incomodou de trazer essa palavra. E a palavra, ela se chama, o tema dessa mensagem que eu vou trazer hoje é o aborto do chamado espiritual. Eita. Né? E toda vez que eu tenho uma palavra de profundidade, muita gente não vem. Só que vai ficar registrado, gravado, e você vai assistir, você vai se alimentar dessa palavra. Também você vai entender o que significa o aborto do chamado espiritual. Esse é o tema dessa mensagem. Lá em, sem mais delongas, lá no livro de Juízes, no capítulo 8, nós vamos falar sobre a história de Gideão. Todo mundo conhece a história de Gideão, conhece? Sim ou não? Gideão ele foi levantado por Deus, né? Ele estava lá no lagar, malhando trigo no lagar, escondido dos midianitas. Por que que ele estava escondido? Por quê? Porque naquele tempo, não só naquele tempo, nos dias de hoje, toda vez que morria um líder espiritual, o povo se corrompia e ia para a idolatria. Então, os textos na palavra que eu acho impressionante. A Bíblia fala que rapidamente o povo se voltou para Baal. É impressionante como o povo se esquece de Deus. Verdade. Né? Ó, em Juízes no capítulo 6, lá no versículo diz assim, ó: fizeram os filhos de Israel, quem? Os filhos de Israel, o que era mal perante o Senhor, pois o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Por que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor? Qual que era o mal deles? Se voltaram para a idolatria. Por quê? Que antes de Gideão, sabe quem julgava Israel? Sabe quem que julgava Israel? A mãe de Israel. Sabe quem que era a mãe de Israel? Débora, juíza e profetisa. E ela fala no cântico dela que ela se levantou por mãe sobre Israel. Ela é a mãe de Israel. E a Bíblia fala, toda vez que morria um líder, né? Sabe o que acontecia? Os filhos de Israel, eles voltavam para a idolatria. E aqui eles se voltaram para os Balaíns. E sabe o que Deus faz quando você abandona o Senhor? O Senhor entrega você na mão dos seus inimigos. Isso até hoje. Isso funciona até hoje. Isso é uma lei espiritual, que nem a lei da gravidade. Eu gosto de usar esse exemplo, né? Isso aqui é uma palavra, não é uma palavra arroz com feijão, não. Isso aqui é uma palavra para maduros na fé. Amém? Então vocês conhecem a história de Gideão, né? Gideão foi chamado por Deus, né? O povo estava lá malhando trigo, escondido, porque os midianitas vinham, roubava tudo, era um devorador, era um cortador, um migrador, destruía tudo. Por quê? Porque o povo de Israel tinha abandonado de servir ao Senhor. Porque a juíza Débora já tinha vencido o tempo dela, ela já tinha morrido. Então, Deus levantou Gideão como juiz. O pai dele era idólatra. O pai dele tinha lá um altar ao qual ele entregava lá a Baal-Berite, né? Entregava lá os animais de oferta na sua idolatria. E aí quando Deus falou assim, Gideão, vai nessa tua força, e ele ficou reclamando, mas Senhor, eu não sei o que era dos seus grandes sinais, do seu povo, não sei o que lá. E aí o Senhor falou assim, que o meu povo se corrompeu. Então o Senhor levantou Gideão como libertador. E aí Gideão fez o quê? Ele foi lá, derrubou o poste, derrubou o altar do pai dele, pegou o boi, o animal que ele ia oferecer aos Balaíns e entregou como oferta ao Senhor. E ele foi chamado de Jerubaal.
aquele que derruba os altares de Baal. Ok? E aí o Senhor deu um grande livramento. Deus levantou ele como um grande homem de Deus, né? Pegou lá um povo de 32 mil homens, e Deus falou assim: manda os covardes, os medrosos para casa. E ele falou, foi mais de 20 mil para casa. Ele falou assim: muita gente, Gideão, manda beber água. Aquele que abaixar que nem um cão e beber água, você vai pôr de um lado. Aquele que põe a mão na espada e trazer água à boca, você vai separar do lado. E foram 300 homens que puxavam na espada, né, preparados para a guerra. E aí o Senhor usou aquela infantaria de 300 homens para quê? Para o Senhor dar livramento para Israel. Ok? Até aí tudo bem, né? Só que aí Gideão, ele foi marcado para quê? Para que ele operacionalizasse o chamado dele. E quando você tem uma chamada de Deus, ela não é apenas um momento. O chamado de Deus na tua vida não é apenas um período. Viu, pastora? Não é só um período. Tipo assim, eu trabalho numa empresa há tantos anos, acabou o meu contrato, eu vou embora, pronto, acabou. Não é assim. Você não tem um contrato com Deus. O teu chamado é até a eternidade, até você sair desse plano físico para o plano espiritual. Aleluia. Né? Só que muita gente, sabe o que faz? Está abandonando o chamado. Verdade. Aí sabe o que Gideão fez? Olha aqui o subtítulo aqui, ó. Né? Vamos ler aqui o subtítulo aqui, ó. Olha aqui na minha Bíblia, ó. Gideão faz o quê? Recusa governar e faz uma estola sacerdotal e morre. Aí vocês vão entender o porquê que ele faz isso, né? Olha só. Eu vou ler aqui a palavra. Olha só o que Gideão fez. Lá em Juízes capítulo 9, lá no verso 9 não, perdão. Juízes capítulo 8, lá no versículo 22, olha o que acontece, né? Depois que Gideão, ele deu grande livramento, Israel foi livre dos midianitas, tudo. O que Gideão tem que fazer? Ele tinha que governar. Ele tinha que exercer o chamado dele de juiz na terra. Olha o que ele fez, ó. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, ou seja, governe sobre nós, ok? Porque ele tinha um chamado de Deus na vida dele, né? Sobre nós. Tanto, olha só o que eles falaram: tanto você como o teu filho e como o filho do teu filho. Ou seja, a tua geração toda vai governar sobre Israel. Olha só. Porque nos livraste do poder dos midianitas. E olha o que Gideão falou para eles. Porém Gideão lhes disse: não dominarei eu sobre vós, nem tampouco o meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Olha o que Gideão falou, a seriedade que ele falou. Quando um ungido de Deus abre a boca para falar uma coisa dessa, ele está sentenciando a vida dele, né, à morte. Ele está sentenciando a família dele à morte. Isso é um princípio espiritual. Sabe o que aconteceu? Aí Gideão falou assim, ó. Disse-lhe mais Gideão: um pedido vos farei. Olha o que ele falou para os homens: ó, eu não vou dominar nem meu filho, vai o Senhor dominar vocês. Aí religiosamente, né, domine sobre vós o Senhor, né? Aí ele disse assim, ó: dá-me cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles, de bom grado, eles deram, porque Gideão pediu, né? Então eles tinham apreço por Gideão, né? E ele estendeu uma capa, e um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.600 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas, as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Ou seja, eles trouxeram uma grande quantidade de ouro e jogou tudo ali numa capa. Ele deitou uma capa no chão e jogou todo o ouro ali, ok? Aí continuando ali, desse peso, olha o que Gideão fez. Gideão fez uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel fez o quê? Lê lá, gente. O que Israel fez? Se prostituiu. Eles adoraram a Deus ou não? Não, eles se prostituíram. Olha só. Não é a prostituição de sexo.
é prostituição de idolatria. Olha só, se prostituiu ali após ela. A história veio a ser o quê? Um laço a Gideão e a sua casa. Por que veio um laço? Porque ele tomou a decisão de renegar, de abortar o chamado dele, de abortar a missão que Deus deu para a vida dele. Olha que sério isso aí. Aí, assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel. Nunca mais levantaram a cabeça e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Então, no tempo de Gideão, 40 anos em paz, mas o povo ficou 40 anos na idolatria. Resultado, nesse meio tempo, Gideão, nesses 40 anos, teve 70 filhos providos dele, porque tinha muitas mulheres. Naquele tempo, o homem podia ter muitas mulheres. Só que das mulheres, como é que eu vou dizer assim, que eram dele mesmo, ele teve uma mulher que foi uma escrava, e ele teve um filho com ela. E o nome dele era Abimeleque. E olha só, aqui ó. A sua concubina, que era sua escrava, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho. E ele pôs o nome de Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Balaíns e puseram Baal-Berite por Deus. Olha que sério. Os filhos de Israel não se livraram do Senhor, seu Deus, que os livraram do poder de todos os seus inimigos ao redor. E olha o que mais grave, depois que Gideão falou lá, olha só. Nem usaram de benevolência ou misericórdia com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo tudo o que ele fizera a Israel. Se o povo se esquecia do Senhor, você acha que eles não se esqueceram do benefício que Gideão fez para eles? Lógico. O povo é muito ingrato. Infelizmente, há uma ingratidão muito séria. Aí sabe o que aconteceu? Por conta que Gideão ele se negou, ele abortou o chamado de Deus na vida dele. Isso acontece na vida de muita gente hoje. Sabe o que aconteceu? Lá em Juízes, no capítulo 9, Abimeleque, que era o filho da escrava, sabe o que ele fez? Ele pegou os 70 irmãos dele, sabe o que ele fez? Ele os matou numa pedra. Todos eles. Ele matou todos os seus irmãos. Lá em Juízes capítulo 9. Deixa eu ver se eu abro aqui. Aqui, ó. Juízes 9. Cadê? Juízes 9 no versículo 5. Olha só. Ele disse assim, foi à casa de seu pai em Ofra e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Juízes 9, 5. Deixa eu pôr aqui para você acompanhar. Olha só. Foi à casa de seu pai em Ofra e os matou os seus irmãos, filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se esconderam. Ou seja, o filho mais novo, Jotão, ele se escondeu. Então o que Abimeleque fez? Abimeleque, ele matou todos os filhos por conta daquela palavra que Gideão liberou lá atrás. 40 anos atrás ele falou: não vai dominar eu nem meu filho. Olha aqui o resultado. Sabe o que aconteceu? Abimeleque matou os 70 irmãos. E aí Jotão, ele liberou uma palavra de sentença a partir do verso 7. Ele disse assim, aí ele disse um provérbio em forma de sentença. Ele falou assim, ele usou uma parábola dizendo que usando as árvores que pediram um governo, pediram um rei para si, né? Aí foram certa vez, Juízes 9, 8 diz assim, foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram a oliveira, olha só, porque primeiramente a oliveira é a oliveira mais nobre, reina sobre nós, a oliveira que representa Gideão. Porém a oliveira respondeu: deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam, e iria
iria pairar sobre as árvores, ou seja, governar sobre as árvores. E aí no versículo 10, ele segue na sua parábola. Então disseram as árvores, a figueira produz os frutos, né? Vem tu e reina sobre nós. O que seria essa figueira? O primeiro filho de Gideão. Porém a figueira respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores, né? E o filho do filho, né? Que seria a sequência que eles pediram: reine você, Gideão, o teu filho e o filho do teu filho. Então, no verso 12 disse assim: e disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, iria eu parar, reinar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro. Quem que era o espinheiro aqui? Abimeleque: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungires rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. E desde quando espinheiro da sombra? Olha o que a palavra fala. Ele falou da minha sombra. Mas, se não, saia do espinheiro fogo e consuma os cedros do Líbano. Sabe o que aconteceu? Depois que Abimeleque ele matou todos os seus irmãos. Sabe o que aconteceu? O povo de Siquém colocou ele para reinar. E olha só, lá no versículo 23, quando Abimeleque assumiu o trono, depois que ele matou os seus irmãos, lá em Juízes 9, 23, olha só o que Deus fez com Abimeleque para vingar os filhos, né? Olha só, suscitou Deus, foi Deus, não foi Satanás, não, olha lá. Suscitou Deus um espírito de quê? Olha lá, gente, de aversão, ou de contenda, em outras bíblias, de aversão entre Abimeleque e os anciãos de Siquém. E estes se houveram aleivosamente, ou com raiva, contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, sobre sua cabeça, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele e seus próprios irmãos. Ok? Aí o que aconteceu? Deus ele suscitou uma contenda entre eles, colocou um espírito de divisão entre eles, um espírito de contenda. Sabe por que o Senhor fez isso? Sabe para quê? Para vingar o sangue dos irmãos, aliás, dos irmãos dele, dos filhos de Jerubaal, por causa da sentença, né? E sabe como é que Abimeleque ele governou? A vida toda dele, ele governou, ele destruía todos os povos de forma horrível. Ele era um verdadeiro um verdadeiro massacrador. Ele massacrava as tribos, ele destruía as nações ao redor, ele fazia coisas horrorosas. Está na palavra. Depois vocês leem um texto lá em Juízes, você vai ver só. Ele era um verdadeiro, como é que eu vou dizer assim? Uma pessoa horrível, né? Quando o Jotão ele liberou aquela sentença, ele realmente queimava as pessoas, ele matava, ele destruía. Só que aí, como Deus colocou um espírito de contenda entre ele chegou a um ponto que ele foi à cidade de Tebes, e ele foi atrás de um povo, e o povo se escondeu no forte. E aí, chegando lá no forte, ele começou a atacar aquele forte. Aí a palavra do Senhor diz assim, no versículo 53, ó: Porém certa mulher lançou uma pedra superior de um moinho sobre a cabeça de Abimeleque, que lhe quebrou o crânio. Ele teve o crânio dele quebrado, porque ela jogou uma pedra lá de cima na cabeça dele. Então clamou logo ao seu moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembanha tua espada e mata-me, para que não se diga, uma mulher me matou. E o moço o atravessou e ele morreu. Aí a vingança estava completa. Aí Abimeleque morreu dessa forma. Lá de cima uma mulher jogou uma pedra de moinho sobre a cabeça dele e ele morreu. Aliás, ele teve uma fratura craniana, que quebrou o crânio dele, diz a palavra. Aí o que aconteceu? Ele era tão soberbo, ele fez que nem Saul.
Aliás, ele era tão soberbo que ele falou: me mata. O escudeiro dele, o escudeiro puxou a espada e matou ele. Aí ele foi vingado. E onde eu quero chegar com essa palavra que eu acabei de ler aqui, que eu dei uma explanada, é assim: muitas pessoas, elas têm uma vocação, uma chamada de Deus. Aí ela passa tribulações na vida dela, ela passa dificuldades, ela passa problemas financeiros, ela passa por problemas familiares, problemas conjugais. Aí morre um parente, morre o cônjuge, ou morre um filho. Sabe o que a pessoa faz? Ela: ai, cansei, vou parar, desiste. Aí sabe o que acontece quando ela desiste? A família dela paga preço. Foi o que aconteceu aqui com Gideão, ou Jerubaal, né? Os 70 filhos dele eram para governar, era para a geração dele toda governar, para que Israel vivesse em paz 40, 100, 200 anos. Mas ele se negou. Ele liberou uma palavra, ele com uma autoridade espiritual, ele liberou uma palavra, ele usou a religiosidade. Domine o Senhor sobre vós. Sabe o que quer dizer isso aí? É a pessoa que fala dessa forma, ó. Ah, para que ir para a igreja, pastora? Ah, você vai Deus em casa. É a mesma coisa. Para que ir para a igreja? É a religiosidade. É o que Gideão estava falando. Ah, eu vou para a igreja nada. Ah, Deus está em todos os lugares. Eu sirvo a Deus em casa mesmo. Serve nada. Você fica na tua casa, você vai receber as distrações da internet, do dia a dia, do cotidiano. Não serve a Deus. É mentira. É uma grande mentira que o diabo coloca na mente das pessoas. Para quê? Para elas abandonarem o seu local de culto, o seu local de servir ao Senhor. Porque é na casa do Senhor que você serve a Ele, né? É o princípio, porque a Bíblia fala que na união dos irmãos o Senhor ordena a bênção. É daqui que emana a bênção de Deus. Para quê? Para que quando você for lá para fora, você vai debaixo, entendeu? De uma unção, de um envio. Para quê? Para você servir. Você é a extensão. Você é a flecha que vai mais longe. Ok? E as pessoas da religiosidade falam: ah, eu fiquei em casa mesmo, para quê? Ir para a igreja? Aí eu me decepcionei com aquele ministério. Aí eu me decepcionei com aquele pastor. Eu me decepcionei com homens. Aí não sei o que, não me reconheceram. E não sei o que lá. E vem dar todo tipo de desculpa. E é onde acontece o quê? O aborto espiritual, o aborto do chamado. E tem milhares de pessoas me assistindo aqui no Brasil e fora do mundo que abortou o chamado. Um dia você foi pastor e você abandonou. Você fechou a tua igreja, né? Ai, porque a minha igreja não cresce, porque não tem dízimo, não tem oferta, não tem membro. E aí você fechou a tua igreja. E o povo ficou espalhado pelo mundo. Sabe o que vai acontecer? Entendeu? A tua família paga preço. Fala aqui na palavra. Se ninguém nunca te falou isso, eu falo. Eu falo a luz da Bíblia. Entendeu? É a luz da palavra. A família, sabe quem paga preço? Os filhos. Sabe por que os filhos morrem? Espiritualmente. Por isso que você vê muito filho de crente aí, ó, desviado, perdido no mundo aí, ó, aprontando coisas que até o diabo duvida. Por quê? Porque os pais tomaram a decisão lá atrás de eu vou parar de ir na igreja. Eu aposto, cansei de ser crente. Eu aposto, vou embora. Vou embora dessa igreja. Estou de saco cheio, sabe? Muita gente faz isso. Eu vi. Nós éramos outro ministério, muita gente fazer isso. Sabe como que é a vida delas hoje? A vida delas é um fiasco. A vida delas, sabe, é uma coisa assim. Não tem como descrever. Gideão, ele viveu uma vida comum, normal, ficou só fazendo filho. A vida toda, os 40 anos dele. Ao invés de ele governar Israel, ele julgar Israel, ele ficou fazendo filho lá, um atrás do outro. Só que a sentença que ele liberou atrás, ela permaneceu até acabar com todos eles. Entendeu? Porque ele se negou a governar. Ele se negou a servir ao Senhor no seu chamado. E muitas vezes a pessoa fala assim: mas é só eu? É só eu para fazer tudo? É só eu nessa igreja para fazer tudo? É você. Deus chamou você. Aí é só eu para evangelizar? É só eu para pregar? É você. Deus chamou você. Muitas vezes a pessoa fica nessa situação, pastor, sabia? Aí é só eu? É dessa maneira. Aí, nossa, mas tem pouca gente aqui. Mas Deus chamou você. Deus não chamou você no grande exército. Quando o Gideão estava com o grande exército, o Gideão estava com uma multidão, 32 mil homens. Pensou uma igreja com 32 mil pessoas? Só que Deus falou assim: é muita gente, manda todo mundo embora. Eu quero usar você, apóstolo. Quero usar você, pastor. Eu quero usar você que me assiste.
Esquece dos outros, o chamado é teu. O chamado é teu. Você tem que zelar pelo teu chamado. Se as pessoas estão abandonando o chamado delas, o problema delas, que vai pagar preço é elas. Aqui, ó, biblicamente, paga preço. Primeiro, sabe quem paga preço primeiro? Os seus filhos. Depois você. É sério isso. Tem muita gente aí, eu já vi, ó, muito bispo, pastor, abandonou o ministério, aí fica lá na rede social postando fotinho de família. Sabe aquela fotinha amarela? Aquele sorrisinho falso, sabe, pastor? Assim, ó. Aquela foto de a família feliz. Só na foto. A família Doriana. Né? Só que o cara abandonou o chamado dele e ele acha que ele está abafando. Ah, eu fui injustiçado no ministério, porque o meu líder um dia pisou na bola comigo. Aí sabe o que vai acontecer com teus filhos lá na frente? Eles vão pagar preço, meu querido, lamento. Ah, apóstolo, você está lançando praga? Não é praga. Eu estou falando princípio espiritual. Isso é princípio bíblico. Quer que a tua família seja uma bênção? Sirva ao Senhor até o último dia da tua vida aqui na terra. Até o dia que o Senhor te chamar e você dizer, né? Guardei a minha carreira na fé. Faça como o apóstolo Paulo. Guardei minha carreira na fé. Nem que você seja só você, mas guarde a sua carreira, preserve a tua coroa. Porque quando você chegar lá na eternidade, o Senhor vai falar assim: servo bom e fiel. Aleluias. Entra para o meu descanso. Agora, se você abrir mão do teu chamado, quando você chegar na eternidade, sabe o que o Senhor vai falar com você? Servo mau e fiel. O que você fez com o meu talento? Você enterrou meu talento? Já ouviu a parábola do talento? Lembra, pastor? É isso aqui, ó. A pessoa não multiplicou, sabe o que o cara fez? Ah, fiquei com medo e enterrei. Quando você enterra o teu chamado, você está enterrando você na sepultura. Você está se sepultando. É a tua sepultura que você está cavando. Você está cavando a tua cova. Não é cova física, é cova espiritual. Que daí quando você morrer, você chegar lá na eternidade, você não vai para o céu. Não vai, é bíblico. O Senhor falou para o servo lá que enterrou o talento: servo mau e fiel, né? Vai para o ranger de dentes, tá? Ele não foi para a eternidade. E quando Deus deu 2 talentos para um dos servos, o que ele fez? Ele multiplicou 4. E quando Deus deu 5, o outro multiplicou para 10. E aí sabe o que Deus falou para ele? Servo bom e fiel, agora você vai governar sobre 10 nações. O Senhor vai te colocar para o governo, por cabeça, pastora. Entendeu? Por isso fica firme no teu chamado. Ah, mas ninguém quer ir comigo. Vai você, porque a unção do Espírito é sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Débora, quando ela era juíza, ela não ficava dependendo dos outros, não. Quando os outros estavam com medinho de ir lá em frente, sabe o que ela fazia? Eu vou lá, eu sou mãe sobre Israel, eu vou governar Israel, eu vou defender o meu povo. E ela ia na ousadia, e o Espírito Santo enchia ela de poder, autoridade, de ousadia. E ela realizava a obra, e ela conquistava, e ela governava. Está entendendo? Você não depende de pessoas para você governar. Você não depende de multidão para governar. Você depende, sabe do que? Do chamado de Deus na tua vida. É verdade. Você depende de você dizer sim para o Senhor. Quando Deus chegou lá para Isaías, falou assim, Deus usou uma frase, ele sabia o que ele estava fazendo, né? A quem enviarei eu? O profeta falou assim: eis-me a quem envia-me a mim. Ele se colocou na posição, na brecha. Então é tempo de você voltar. Ah, mas apóstolo, mas eu caí na fé, eu caí do ministério, me abandonaram, me expulsaram do ministério, o que eu faço? Volta correndo. Ah, mas ninguém me quer lá, vem para cá, ou vai para outro lugar que te aceita. Se não te aceita, vem para cá, porque o Senhor vai te levantar. Não é eu que vou te levantar, é o Senhor. Glória a Deus. É tempo de você se levantar, é tempo de você voltar e não fazer que nem Gideão. Não vou governar. Não, você tem que governar, porque Deus confiou na tua vida. Os olhos do Senhor estão à procura dos fiéis na terra. Aleluia. Infelizmente, vai ter mais gente no inferno do que no céu. Você sabe por quê? Porque o que tem de crente desviado, que abandona o chamado, não está escrito no gibi, viu? Eu fiquei espantado no meu trabalho esses dias, o quanto de gente, sabe, que fala assim: minha família toda é crente, vai para a igreja menos eu. Assim, ó. E o cara tá lá. Eu falei pro cara lá, o cara que trabalha comigo, né?
Ô, irmão, aí eu tô afastado. Eu falei assim, tá afastado, então aproxima. Ele falou assim, a minha esposa ia para a igreja, ela parou porque eu parei de ir. Aí, de tanto que ele não ia para a igreja, até a mulher dele cansou e não foi mais. Dessa maneira. Aí eu falei para ele, irmão, por que você não volta para a igreja? Eu buscar Deus na minha casa, não sei o que, aquele papo furado que eu acabei de falar aqui, né? Não sei o que, Deus é todo lugar, aqui nós somos a igreja. Eu falei, peraí, aqui não é igreja, não, tem empresa. Tá? Eu fiquei olhando assim, eu não tinha muito argumento para falar com ele, porque ele estava com o coração muito duro. E tá assim, ó, lotado de gente, nas escolas, no trabalho, entendeu? Em tudo quanto é lugar, pessoas abandonando o chamado, abandonando a fé, pessoas que conhecem a palavra, conhecem a Bíblia aqui, ó, abandonando o chamado. Meu irmão, se você conhece a palavra, você sabe para onde você vai, né? Não vem com esse papinho furado. Ai, Deus, ele me conhece o meu coração. Ai, sabe o que acontece? Deus sabe. Ai, Deus sabe. Meu pastor, Deus sabe. Deus me conhece, sabe? Deus sabe. Deus me conhece, pastor. Deus sabe as tretas que eu estou passando. Deus sabe todas as coisas, aquele papinho religioso. Por isso que eu não vou mais para a igreja. Aí todo pastor é ladrão. A igreja é uma empresa. Isso aqui. Aí o cara inventa milhões de desculpas para ele fugir e abortar o chamado dele. Tá assim, ó, não é de quilo não, viu? É de tonelada. É de tonelada de gente que já serviu a Deus e abandonou. Já foi obreiro, já foi presbítero, já foi bispo, já foi apóstolo. Eu já vi bispo desviado, que é a coisa mais horrorosa do mundo. Você já viu, né, apóstolo? Ela já viu. Bispos que nós conhecemos desviados horrivelmente. E voltou pior no lamaçal que a porca na lama. Meu, você não dá nem para falar aqui. Sabe, se for falar, eu fico a noite inteira falando. É uma coisa assim desprezível, horrorosa. Uma coisa assim nojenta, uma coisa assim lamentável de chorar de ver. Pessoa que um dia teve uma coroa, sabe, teve uma autoridade, hoje ela está na lama. Pastor fica até nas drogas. Passou nas drogas. Virou morador de rua, usa todo tipo de droga. Entendeu? Pastor, bispo, que voltou para outras religiões, voltou para fazer as coisas do passado, não pode nem referir aqui, não pode falar. Entendeu? No particular eu até falaria para você quando eles foram, sabe? Pessoas que largaram o cajado, porque se decepcionou, vai decepcionou. Simples, dá a volta por cima, irmão. Oxe, vai servir a Deus em todo lugar. O que aconteceu? Deus me deu um chamado, e eu não fiquei. Eu já fui injustiçado no ministério por liderança. Já fui expulso da igreja do mesmo ministério. 2 vezes, né, amor? Porque a gente denunciou pecado, sabe? Já fizeram de tudo contra a gente para parar nosso ministério. Já nos boicotaram, já tiraram as mais queridas dela, até falei o nome. Tirou as lideradas dela, tirou meus liderados, sabe? Fica uma encostada na míngua. Sabe? Eu quase morri espiritualmente. A minha esposa chegou um tempo que ela desviou da fé. Ela foi até em centro de macumba, mas sabe o que falaram lá no centro lá? Eu não quero você aqui, que você não é desse lugar. Né? Não baixava nada lá. Lembra disso aí? E aí o líder espiritual lá falou assim, o teu lugar não é aqui não, volta para lá. Aí ela voltou para Jesus. Está aqui servindo a Deus. Não adianta, irmão. Quando você é marcado, mas nem quando você vai no inferno, o diabo não quer você. Não quer você, que você tem um chamado. Sabe? Se a gente for contar aqui, a história é longa. Aí, ó, eu passei poucas e boas, tá? E nem por isso eu encostei o burro na sombra e falei assim, eu vou ficar em casa servindo a Deus, sabe, pastora? Deixando a barriga crescer, empurrar com a barriga. Não. Eu falei assim, não é possível. Deus não me chamou para isso. Eu levantei a cabeça. Sabe o que eu fiz? Eu dei a volta por cima. Nós estamos aqui hoje, nós temos um chamado ministério, sabe por quê? Não é porque nós somos melhor que ninguém, não. É porque nós tomamos posição. Tá? Tomamos uma postura. Tem que tomar uma postura porque eu tenho um chamado, tenho uma responsabilidade. Quando eu chegar lá no céu, entendeu? O senhor vai poder ver que eu multipliquei o meu talento. Eu não enterrei meu talento como muitos fizeram. Tá? Eu não enterrei meu talento.
Estão me entendendo, né? Estão me entendendo. Sabe? A gente não, a missão apostólica Church não nasceu para ser empresa, nem para ganhar dinheiro, não. Minha esposa falou que na oferta a gente trabalha, não depende de dinheiro de obra, não. O dinheiro que entra de oferta que a gente usa para as obras sociais. Entendeu? Para comprar um remédio para uma pessoa que precisa, que ontem precisou, nós abençoamos um pouco que tinha. Sabe, fazer obra social, irmão. Se você não entende isso, lamento, mas você tem que se converter e rever os seus conceitos. Ok? Então, é exatamente isso. A gente não tem... Aliás, eu nunca tive salário de pastor na minha vida, viu, pastor? Eu nunca tive. Fiquei 30 anos no ministério, eu nunca tive salário de pastor. Nunca tive. Eu não sei nem o que é isso. Graças a Deus que eu não sei o que é isso. Eu sempre trabalhei. Sempre servi a Deus e sempre trabalhei. E vou continuar que nem o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a Bíblia fala que ele trabalhava, ele fazia tendas. Fazia rede, tendas, né? Ele fazia tenda, é isso, né? O apóstolo Paulo era apóstolo e trabalhava. Né? Ele não ficava... eu sou itinerante, tem que pagar R$1.000 para me pregar. Eu sou itinerante, eu só vou pregar se me pagarem R$2.000. Eu queria ficar na tua cara, vai trabalhar, meu. Não vou falar um termo aqui, é que é um termo pesado, mas dá pra te falar, viu? Vai trabalhar, cara. Vai, pelo amor de Deus, não fica usando a obra como cabide, não. Mas eu dependo da obra. Vai trabalhar, irmão. O apóstolo Paulo é o maior de todos os teólogos e o maior exemplo de todos. Ele trabalhava. E ele foi o cara que escreveu metade do Novo Testamento e ele foi ao terceiro céu. Tá? Ele teve as maiores revelações profundas da história da Bíblia. E ele falava assim: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Ele via Cristo face a face. Ele trabalhava, ele não renegava o chamado dele. E olha que ele era perseguido, ele era apedrejado. E meu, conheceu milhares de coisas, vale a palavra saber. E para com esse negócio: mas eu tenho que... eu só vou cantar naquela igreja se me derem uma oferta de amor, né? Aquela oferta de amor de R$500.000, né? Não, eu quero ver na sua cara, irmão. Recebeu de graça, vai dar de graça. Você pode me criticar, mas azar o seu. Eu tenho base bíblica para falar isso. Você não tem base bíblica para falar isso. Mas a Bíblia fala que digno é o trabalhador do seu salário, né? Mas peraí, você está misturando as coisas. Entendeu? Não é dessa forma. Para pregar, eu cobro mesmo. Nunca cobrei para pregar. Já cobrei alguma vez? Nunca. E quem me assiste aqui, que um dia eu fui na tua igreja, você pode escrever no comentário aí, ó. É verdade, eu nunca cobrei. Eu nunca cobrei nada. Um centavo. Muito pelo contrário. Te dava oferta na igreja que a gente ia pregar. A gente abençoava o ministério ainda como oferta que a gente tinha. Então, eu vou deixar essa palavra. Eu vou encerrar por aqui. Né? Eu acho que para um bom entendedor pingaleta, não é verdade? Deu para entender? Sim ou não? Amém. Então o que Gideão fez? Ele teve um chamado, ele teve uma carreira meteórica ministerial. Só que chegou o tempo de ele assumir, chamar para responsabilidade. Deixa eu matar no peito aqui. Chama para responsabilidade aqui, ó. Governo no ombro aqui, ó. Né? Sou macho. Na obra, ele deu para trás. Não governe eu nem meus filhos, mas governe o Senhor. Aí ele levantou uma estola sacerdotal, fez ali um bezerro, um negócio ali de ouro ali, e o povo se prostituiu. Sabe por quê? Biblicamente, toda vez que você não está debaixo de uma liderança, você se prostitui espiritualmente. Você abandona o Senhor. Isso é bíblico. Em toda a Bíblia, toda vez que morria um rei, morria um líder espiritual, a Bíblia fala que o povo se prostituía. Hoje é a mesma coisa. Quando você sai debaixo de uma liderança, sabe o que acontece? Você se prostitui, sabe como? Não é que você vai se prostituir, não é isso? A prostituição espiritual, sabe o que acontece? Quando você sai debaixo de uma liderança, sabe o que acontece? Você serve o inimigo no mundo. Essa que é a prostituição espiritual. Você para de servir a Deus e usa o jargão espiritual: eu sirvo a Deus. Não, você está no mundo. Você está no mundo. E você sai debaixo de uma cobertura espiritual, sabe o que acontece? Você começa a abandonar o Senhor. Por isso que tem tanta gente desviada na fé. Porque um dia abandonou o seu domicílio espiritual. Abandonou a sua cobertura, abandonou a sua liderança. Porque um dia foi repreendido, foi chamado a atenção, e aí ficou dodóizinho: esse pastor é chato, eu vou embora dessa igreja. Pode ir. Só que o diabo está lá fora doido para ver você sair, para acabar com a tua vida. Só que ele não acaba assim, ó.
de uma hora para outra. Não. O diabo faz assim. Sabe o que o diabo faz? Ó? Ele tira a mão de sobre você assim, de te perseguir. Você acha que, nossa, depois você da igreja sentiu um alívio. Não é que você sentiu um alívio, é que o diabo parou por um momento de pôr a mão sobre você. E aí quando você achar que você está de boa, que você não precisa mais de igreja, mais de Deus, aí Satanás vem com tudo e te arrebenta. Ele destrói a tua vida. E quando ele vem contra você, você não tem uma cobertura, você não tem quem te protege, né? Você não tem quem te guarda. Por quê? Porque um dia você abandonou. E biblicamente nós temos que ter sim uma liderança espiritual, sim. Por quê? Para zelar pelas nossas vidas. Isso é bíblico. Entendeu? E quem paga preço é a família. Foi o que aconteceu com o Gideão. Então, eu deixo essa palavra de alerta para você que me assiste. Porque muita gente está me assistindo que é desviado. Que foi um dia um bispo, um pastor, um obreiro, um presbítero, líder de ministério, e você abandonou o teu cajado. Você abriu mão do teu cajado porque você se enrolou com as coisas dessa vida. Um problema financeiro, familiar, problema de tudo quanto é natureza, né? E ainda põe a culpa na igreja e no pastor. Não, a culpa é sua. Porque você abandonou o teu chamado. Você que abandonou. Você que disse não para Deus, né? Em outras palavras, e com as suas atitudes. Então é tempo de você voltar. Volte a governar. Quando você voltar para o centro da vontade do Senhor, para o centro do chamado do Senhor, você vai ver que as coisas vão mudar. E aí Deus vai aplacar os seus inimigos. O Senhor vai derrubar os seus inimigos e vai te dar vitória. O Senhor vai pôr por terra todos os inimigos que Ele permitiu levantar contra a tua vida, porque você um dia abandonou o Senhor. Para que você volte a servir ao Senhor. Então, não aborte o teu chamado espiritual. Não aborte. Né? Não aborte. Eu sempre falo aqui, não falo? Fuja do pecado, não fuja do chamado. E tem muita gente fazendo o contrário. As pessoas fogem do chamado e abraçam o pecado. Então, para de fugir do chamado. Foge do pecado e abraça o teu chamado. Ah, mas ainda luta. Pior você está no mundo, você vai enfrentar luta pior. E o pior é se você morrer nessa situação, quando você chegar lá na eternidade, você não vai estar no céu. Não vai. Eu provo você na palavra. Lá, parábola dos talentos. Procura lá. Dos talentos. O que recebeu 5, o que recebeu 2, o que recebeu 1. Que enterrou. Vê lá o que aconteceu com ele. Jesus deixa bem claro o que acontece quando a pessoa abandona, enterra o chamado dela. Quando você enterra o teu chamado, você está sepultando a tua própria vida. Você está sepultando o teu futuro e o futuro da tua família. Então, levante-se. Enquanto você ainda respira nessa terra, o seu tempo é agora. Levante-se e volta para o teu chamado. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. É sério, não é verdade? É muito sério. Então eu faço esse convite para você essa noite. Amém? Nos procure. Por quê? O que a gente vai fazer com você? A gente vai te dar um apoio, um alicerce. Para quê? Para que você volte a voltar para a sua caminhada. Que você possa, né, a engrenar novamente. Que você possa, né, voltar debaixo de uma cobertura. Não que você vai ficar aqui, né, debaixo da minha asa. Não é isso não. Entendeu? Eu vou te enviar para você ter um avanço espiritual, para ativar o teu chamado do teu ministério. Para que você possa voltar ao centro da vontade do Senhor e fazer a vontade do Senhor, para que você possa entrar no céu. Para que você possa agradar ao Senhor. Porque um dia o Senhor te chamou por um chamado específico e você abandonou esse chamado. Deus mostra para mim uma pessoa. Meu Deus do céu. Deus chamou você para ser um grande evangelista, um grande pregador. Você está me assistindo. Você foi uma pessoa chamada por Deus para ser um pregador de multidões, de nações. E aí um dia você abandonou porque você sofreu uma grande desilusão. E aí você abandonou o Senhor. E hoje o Senhor chama você pelo teu nome. Está dizendo, filho meu, volta para o meu chamado. Quanto é tempo. Para que os seus dias na terra não sejam abreviados pelo inimigo. Volta para cumprir o teu chamado. Para que você possa ganhar milhares de almas. Morabiaçuri cantarabaçou, Senhor. Eu apresento cada vida aqui esta noite, Senhor, em nome de Jesus. Cada um que me assiste nos 4 cantos desse mundo. Que o Senhor, Pai, venha agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, impacta essa pessoa por essa palavra. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha impactá-los agora.
Que a unção do teu Espírito agora venha quebrar as cadeias, venha quebrar os grilhões, venha quebrar agora as amarras, as correntes que prendem essa pessoa, para que ela volte ao seu chamado, volte ao centro da tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, vem agora, Pai, libertar essas pessoas e que elas possam ser novamente a flecha que vai mais longe. Novamente elas possam acender a chama novamente, que elas possam voltar a brilhar, teus olhos brilhando, que elas possam novamente voltar a exercer o seu chamado, voltar a exercer a unção ao qual Deus planejou na vida delas, o chamado, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor se cumpra na tua vida, em nome de Jesus. Eu te abençoo e te envio em nome de Jesus para esse novo tempo. Amém? Então, não perca tempo, que amanhã pode ser tarde demais. Amém? Tem recados? Glória a Deus, né? Eu quero fazer um convite para você que está aí nos assistindo. No sábado nós iremos para o monte. Deixe o seu pedido de oração, me procure para que a gente possa levar esses pedidos. Se você deseja ir conosco, nós estaremos lá no Monte do Cocaia no período da manhã, 9, 10 horas da manhã, nós estaremos nesse horário. Vá conosco, esteja conosco lá, na nossa manhã com Deus. Ia ser no sábado passado, mas nós tivemos aí alguns empecilhos e não fomos. Então nós iremos nesse sábado agora. Você que deseja fazer o curso de capelania, me procure também. É R$50 por módulo. O curso de capelania vai te habilitar a você a ir nos hospitais, a ir fazer obra de Deus, não só hospitais, velórios e várias coisas, né? Nos procure, pode me chamar no Message, no meu WhatsApp, é 11 9 4531 8974. Esse é o meu WhatsApp, me procure. Você que deseja visita também aqui da região de Guarulhos, né, nos avise, nos fale, né, deseja uma visita. Se for também em São Paulo, também avisa, né, a gente combina direitinho. Se for muito longe, se for outra cidade, aí sim nós vamos precisar de uma ajuda de custo. Mas aqui dentro da cidade, aqui dentro de Guarulhos, nós não vamos cobrar para te visitar, né, amados? Se alguém enfermo, fale conosco, a gente vai dar um jeito, vai visitar no hospital, tá bom? E no domingo nós teremos o culto de Santa Ceia do Senhor, às 18h30. Venha ceiar conosco. Ah, mas tenho N coisas. Venha ceiar conosco. Cada ministério tem a sua doutrina. Aqui nós não temos a doutrina. Se você crê no Senhor Jesus, você crê no Senhor Jesus, entregou a sua vida para Jesus, se examinou a si mesmo, você está apto a tomar ceia. Ah, mas tem que batizar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, aqui não é assim. Tá bom? Cada ministério com a sua doutrina. Nós seguimos aquilo que a Bíblia fala. Examine-se, pois o homem a si mesmo, depois de ter se examinado, coma e beba. É o que nós seguimos. E é presencial a ceia? Oi? É a ceia presencial. A ceia é presencial. Não tem como você tomar a ceia aí online, né? Você até pode, mas eu falo para você que você tem que estar na comunhão com o corpo de Cristo. A ceia é comunhão com o corpo. Ah, mas eu não sou desse ministério, já tomei ceia. Venha ceiar conosco também, tá bom? Você é nosso convidado às 18h30, Rua Augusto Calheiros, número 53, Jardim Paradente. Dia 23, olha, mas está chegando. 23, às 19 horas em diante, nós teremos o Worship in Garage. Ai, que é isso, esse nome estranho? É adoração na garagem. Nós faremos um barulho aqui que vai ser a bênção de Deus. Nós teremos vários convidados. Teremos aí o evangelista Alex Salles, teremos o pastor Rina Bernardes, teremos a pastora Carla Culano, teremos a levita Carol, Ana Carolina, teremos a levita Ramile, teremos, nossa,
o pastor Israel, teremos um monte de gente. Só que eu não coloquei no banner. Eu fiz um banner único, porque eu não ia colocar um em cima do outro. Eu acho feio, não fica muito legal não. E tem muito mais adoradores que virão, que eu ainda estou confirmando, para estar conosco. Nós vamos adorar ao Senhor. A Levita também, Eduardo Mona Lisa. Mona Lisa, é isso aí. A Duda também. Nós teremos várias pessoas, vários adoradores. O presbítero Alex, presbítero Adriana também estarão conosco. Eu vou chamar mais pessoas. Então, amados, se você é um adorador, venha adorar. Venha louvar o Senhor conosco. Vai ser bênção. Pode ter certeza. Também ainda vou convidar outras pessoas, não sei quem. Mês que vem nós teremos também cultos de mulheres guerreiras, só vou confirmar a data. Nós teremos já confirmado a Ana Carolina, a Ramile, teremos outras pessoas também, a presbítera Adriana, a pastora Carla, né? Teremos outras pessoas, pastora Márcia, acredito que também virá. E vamos ver, quem é que vai ministrar? Estou orando, antes de fazer o banner. Estou orando que Deus vai falar comigo, né? Foi uma bênção o culto de mulheres guerreiras que nós tivemos aqui. A presbítera Adriana deu lugar na terra, foi bênção. Então, amados, é assim. Não tem oportunidade de pregar lá na igreja, vai pregar aqui. Aonde vai aprender, aonde vai crescer, aonde o Senhor vai usar, tá bom? Então, feche os seus olhos, vamos dar a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti as bênçãos, as ricas doces bênçãos dele, as ricas doces consolações. Vá debaixo dessa unção, vá debaixo da graça, da paz, do amor de Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor já te deu vitórias. Pode ter certeza disso, que o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Um final de semana excelente para vocês. Beijo, beijo, beijo. Shalom, shalom.